Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, vivendo a glória da segunda casa. Domingo passado nós ministramos sobre a glória da segunda casa, qual o projeto de Deus para restabelecer o templo, depois de 70 anos de escravidão. Qual era o projeto de Deus? Hoje nós vamos aprender a viver a essa glória. Nós vamos aprender como que a gente conquista, como que Deus faz para estabelecer esse projeto nas nossas vidas. Esdras, Neemias, Ageu, todos esses profetas, eles escrevem sobre o restabelecimento, sobre o cativeiro de Israel. E hoje nós vamos ver o que Zacarias ele tem para falar sobre esse respeito. Zacarias capítulo 4, versículo 1 fala assim: o anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que é que você está vendo? Respondi: eu estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite. Há 7 lamparinas no candelabro e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo: meu senhor, o que quer dizer isto? Você não sabe? Ele perguntou. Não, senhor, respondi. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo e o povo vai gritar: que beleza, que beleza. O Senhor falou comigo mais uma vez e ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei vocês para falar com ele. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor Deus, que vêem tudo o que se passa no mundo inteiro. Aí eu perguntei: o que quer dizer as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E perguntei também: e o que quer dizer os 2 ramos de oliveira que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? Você não sabe? Ele perguntou. Não, Senhor, respondi. Então ele explicou: estes representam os 2 homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor do mundo inteiro. Senhor Deus e eterno Pai, nós clamamos, te adoramos, exaltamos o teu santo nome, porque tu és o nosso azeite. Nós somos o candelabro, nós somos as lamparinas, mas as lamparinas de si mesmo não pode dar luz se primeiro não vier o azeite e se não vier o fogo do alto do céu para aquecer. Mas eu quero declarar nessa noite, Senhor, que aquelas lamparinas que chegaram aqui vazias, sem óleo, vão sair daqui transbordando, Senhor, de óleos. Aquelas lamparinas que chegaram aqui apagadas, Senhor, devido à dificuldade, às lutas do dia a dia, vão sair daqui pegando fogo, cheio da glória do Senhor, vão sair daqui cheio da presença de Deus. Pai, eu quero profetizar que essa igreja ela vai brilhar. Vai ser impossível esconder a glória dessa igreja, Senhor, porque cada vez mais ela vai brilhar, Senhor. E aonde há trevas, aonde há escuridão, vai haver luz, Senhor. Aonde há uma boca de fumo, aonde há um prostíbulo, aonde há uma macumbaria, aonde há feitiçaria, vai ter que haver glória de Deus, porque onde a glória de Deus está, o Espírito do Senhor age, e em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos, Senhor, que São Torquato será tomado pela glória do Senhor. Pai, esse bairro é tido como um dos mais violentos de Vila Velha, pois eu quero declarar, Senhor, que a tua luz vai brilhar neste lugar, Senhor. E aonde há, Senhor, prostituição, aonde há feitiçaria, macumbaria, aonde há tráfico de droga, aonde há espírito de morte, Senhor, vai haver vida, Senhor. As pessoas vão glorificar o teu santo nome, Senhor. Eu quero declarar, Senhor,
que a Taíde está sendo tomado pela tua glória, Senhor. Eu quero dizer que aquele bairro, Senhor, que é tomado, Senhor, por um espírito religioso, Senhor, ele vai ser tomado, Senhor, por um adorador. Ó Pai, os adoradores vão fluir naquele lugar, e as pessoas não vão entender que luz é essa que está invadindo a Taíde. Ó Pai, as pessoas não vão entender que luz que está invadindo Marilândia, Cobilândia, Senhor, Sotelândia, em nome de Jesus que nós profetizamos. Ó Pai, eu quero declarar sobre Ilha das Flores, em nome de Jesus eu profetizo, Pai. Ilha das Flores, Senhor, que é um bairro portuário, Senhor, onde há um nível de prostituição muito grande, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que aonde há prostituição, aonde uma prostituta vendendo o seu corpo, aonde há um homem, Senhor, pagando por ter prostituição, Senhor, eu quero declarar, Senhor, que vão ser dançarinas na tua presença, Senhor, vão glorificar, vão pular, vão exaltar diante do Senhor. O Senhor será o noivo, Senhor, de Ilha das Flores. Pai, eu quero declarar sobre, em nome de Jesus, sobre Alvorada, Alecrim, Alto Garrido, Senhor, Vila Batista, Paú. Eu quero declarar que esses bairros serão tomados pela tua glória. Pai, eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, os bairros que estão tomados aqui de frente para o São Torquato. Pai, eu estendo minhas mãos agora, Senhor, desde Paú até Cobi de cima e Cobi de baixo. Eu declaro, Senhor, que esses morros serão tomados pela tua glória, Senhor. Ó Pai, levante exército do Senhor, levante o teu poder, levanta a tua glória, Senhor, levante células, levante pastores de excelência, homens e mulheres cheios da tua glória, Senhor, porque aqueles que não se converter, eu quero profetizar agora, Senhor, aqueles que não quiserem ouvir o teu santo nome, Senhor, ou o Senhor converte eles, ou o Senhor tire, arranque eles pela raiz, em nome de Jesus. Mas esses bairros serão tomados pela tua glória. Eu vejo enxurrada de pessoas descendo para louvar e exaltar o teu santo nome. Eu vejo pessoas descendo do morro, eu vejo pessoas subindo os morros, eu vejo pessoas chegando para adorar o teu santo nome, Senhor. Será tomado pela tua glória, será tomado pelo teu azeite, Senhor. Oh Pai, eu te glorifico, Senhor, por a beleza desse santuário, por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Eu glorifico por cada casa, Senhor. Pai, eu quero liberar uma bênção agora aqui, Senhor. Cada casa que tem sido aberta, Senhor, para que haja uma célula. Todas as semanas, Senhor, tem uma casinha sendo aberta, para que os cultos familiares, Senhor, existam, para que as células cresçam. Pai, eu quero liberar cada pessoa que tem aberto a sua casa, a sua sala, a sua varanda, o seu terraço, o seu quintal. Pai, eu quero declarar e eu quero profetizar, Pai, que desça uma enxurrada de bênçãos sobre essa casa, sobre essa família, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa derramar ouro do céu. Pai, que possa cair ouro empurpurinado do céu, Senhor. Restaura essa família, restaura esse casamento, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, porque é através desse crescimento que a tua igreja vai brilhar cada vez mais. Abençoa cada pastor de célula, abençoa cada pastora de célula, Senhor. Que nós possamos crescer uma igreja de discipulado, uma igreja de pastores e pastoras, cheio do avivamento do Senhor, que brilhamos no meio da escuridão, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, essa palavra ela é maravilhosa desse capítulo 4, e eu convido você a fazer essa semana a leitura de todo o livro de Zacarias. Ele é um livro pequenininho, ele é um livro muito gostoso de ler, e hoje o dia hoje foi muito tranquilo, e Deus nos permitiu lá no trabalho poder estudar mais e se aprofundar ainda mais, e Deus ele foi revelando coisas maravilhosas a respeito dessa palavra. Como se conquista a glória da segunda casa? Fala assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós entendemos e estudamos domingo passado que o templo de Salomão, ele era a primeira casa, amém? E o Senhor estava falando que aquele templo de Salomão que havia sido destruído, ia ser erguido outro. E o Senhor fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Mas o segundo templo também foi destruído. E o Senhor Jesus falou que ele destruiria aquele templo e em 3 dias ele levantaria outro. E nós entendemos que esse templo que o Senhor estava falando não era o de Salomão, não era o que foi reconstruído e nem é aquele que está lá em Jerusalém. Também não é o convento que está ali, entronizado sobre o centro de Vila Velha.
Não é também as catedrais mais luxuosas que estão espalhadas no mundo inteiro, igrejas mais bonitas que a outra. O Templo de Salomão da Igreja Universal que tem em São Paulo, que é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Eu quero declarar para você que não é desse templo que o Senhor está falando. O Senhor estava falando de um templo que não foi feito por mão de homens. O Senhor estava falando de um templo que Ele mesmo ia levantar, um templo que Ele ia pegar com a mão. Ele estava falando de mim e de você. Ele estava falando da igreja. Ele estava querendo pegar você, mesmo que você tivesse destruído, mesmo que você estivesse morto, Ele ia ressuscitar você, Ele ia reconstruir você, e Ele ia fazer morada dentro de você. Ele estava falando que você, templo do Espírito Santo, seria a glória da segunda casa. Posso ouvir um glória a Deus? E Zacarias, ele continua aqui. Zacarias capítulo 4, versículo 6 fala assim: e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está falando o quê? Que a construção desse templo chamado igreja, esse templo chamado você, esse templo chamado eu, esse templo chamado nós, esse templo unidade, ele não é construído por força, ele não é construído por violência. Querido, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar aqui que eu não sou contra nenhum pastor que vai para a mídia. Eu não sou contra a Silas Malafaia, eu não sou contra a padres, mesmo porque, querido, eu venho do catolicismo, eu venho do batista tradicional, e eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu gostaria de pontuar o que eu penso de algumas coisas e dar um direcionamento para a igreja que eu sou pastor. Queridos, quando eu vejo um debate de padres e pastores discutindo, quando eu vejo um pastor debatendo, tentando convencer as pessoas do que é Deus, meu coração se entristece. Quando eu vejo pastores, padres debatendo com homossexuais, quando eu vejo pessoas debatendo, tentando convencer as pessoas na marra de quem Deus é, me entristece. Porque Jesus, ele nunca pediu que ninguém defendesse ele. Jesus, ele nunca pediu que alguém chegasse e guerreasse para salvar ele. Inclusive, queridos, quando naquela noite que botaram a mão em Jesus para crucificar, a palavra de Deus diz que Pedro, ele arranca a espada e ele corta a orelha de um soldado. E Jesus pergunta, por acaso eu pedi que você me defendesse, Pedro? E Jesus, ele pega a orelha daquele soldado e ele faz o último milagre em vida. Ele cola a orelha daquele soldado. Jesus, ele fala em Mateus, ele fala, porventura, Pedro, não teria 2 legiões de anjos aguardando nos céus, somente o meu comando? Querido, Jesus, era só um estalar de dedo, Jesus descia 2 legiões dos céus e acabava com tudo isso aqui. Mas não era esse o propósito, não era essa a ferramenta que Jesus queria usar para edificar eu e você. Não era essa ferramenta que Jesus queria usar para levantar esse templo. Jesus, ele foi castigado, ele foi moído, ele foi transpassado, o sangue dele foi derramado por mim e por você. A ferramenta que Jesus usou foi o amor. Em momento nenhum você vai ver Jesus debatendo com ninguém, você não vai ver Jesus convencendo ninguém, pelo contrário, eram as pessoas que iam até ele para procurar. Pelo contrário, as pessoas que Jesus mais bateu foi a igreja, os fariseus, que era para ser aqueles que iam apoiar Jesus. Então entenda bem, eu não sou contrário. É uma filosofia? É, mas eu quero demonstrar para você e para essa igreja qual é a filosofia dessa igreja. A filosofia que Deus colocou no nosso coração, e eu falo biblicamente, porque a palavra do Senhor fala que não é por força e nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus. O que o Senhor está querendo dizer, meus irmãos? Que o que traz mudança para uma sociedade. Como que uma igreja, ela constrói templos? Porque uma vez que eu sou templo, fala assim, eu sou. Eu queria que você falasse mais alto. Eu sou templo. Eu sou a igreja. Eu sou a casa. Eu sou a morada do Espírito Santo de Deus. Agora bata assim no seu peito. Fala assim, ó. A glória dessa casa é maior do que foi a primeira. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas. Aleluias. A palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, que as pessoas vão se converter ao Senhor. Não acha que você entende muito de Bíblia? Não acha que você é uma pessoa de muita oração?
Não acho que você jejuando, que você vai convencer as pessoas, não. O que vai convencer as pessoas, o que vai dizer se as pessoas vão aceitar Jesus ou não, se elas também vão querer ser morada do Espírito Santo de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus fala que é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Quem convence o homem? O Espírito Santo de Deus. Logo, como que o Espírito Santo de Deus age? Como que eu vou abençoar o meu irmão? O Giovanni é um amigo meu, ele trabalha comigo, e eu quero ganhar ele para o Senhor. Como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho? Como é que eu agir? Como que um filho, ele quer ganhar o pai dele? O filho está na igreja, o filho frequenta a igreja, e ele quer ver o pai dele, que só vive na beira de um boteco, que só vive na beira de um campo, que só vive longe da família. Como é que esse filho ganha o pai? Como é que a esposa ganha o esposo? Como é que um amigo ganha um amigo para o Senhor? Querido, só tem uma forma de você ganhar alguém para o Senhor Jesus, é você sendo luz. Jesus, ele construiu você, Jesus, ele construiu a igreja, agora nós somos os ajudantes dele. E como que nós fazemos isso, pastor? É vivendo o que Jesus nos ensinou. Se você quer ganhar o seu pai, presta atenção, filhos, se você quer ganhar o seu pai para o Senhor, seja o melhor filho para ele. E eu estou falando aqui, se o seu pai costuma beber uns gole, se o seu pai costuma chegar tarde, querido, nunca briga com teu pai, nunca desonre. Ame ele, respeite ele, peça bênção ao teu pai, porque ele é autoridade na tua vida. Agora, presta bem atenção, o seu pai vai olhar você, e ele vai olhar que você frequenta uma igreja, que você louva, que você exalta o nome do Senhor, e ele vai ficar olhando e vai falar assim: o meu filho, a minha filha é um modelo para mim. E eu vou falar uma coisa para você, vai chegar um tempo que o seu pai vai querer visitar onde é a tua igreja, ele vai visitar onde está vendo tanta mudança nesse filho. Querida, eu quero falar uma coisa para você, se você está trabalhando para ganhar o teu esposo, não é por força, não é por violência, não é chamando ele de cachaceiro, não é chamando ele que só vive em porta de boteco, que você vai ganhar ele, não é chamando ele de relaxado. Querida, você vai ganhar sendo a melhor esposa que ele pode ter. Ele tem que ver Jesus na tua vida. Esposo, a sua esposa, a tua família tem que ver Jesus na tua vida. É assim que nós pregamos o evangelho. Queridos, o homossexual que está na rua, ele tem que olhar para a nossa igreja, ele tem que olhar para mim e para você, ele tem que entender que aqui ele é bem aceito, que aqui ele vai ser abraçado, aqui ele vai ser cuidado, aqui ele não será julgado, porque a palavra de Deus diz que nem Jesus veio julgar o mundo, nem Jesus veio julgar o mundo. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio salvar o mundo e não julgar. Então não cabe a mim e a você. O que nós precisamos é amar as pessoas, é respeitar as pessoas. O Senhor, ele deu livre escolha, o Senhor deu livre arbítrio ao homem. Então como é que eu ganho uma comunidade? Como é que São Torquato vai ser tomado pela glória do Senhor? Como é que a cidade de Vila Velha será tomada pela glória do Senhor? Eles têm que ver em nós. Eles têm que ver em nós. Eles têm que ver para a família Mibren, eles têm que ver para a nossa família e falar assim: vale a pena casar, vale a pena casar. Olha como é que é a vida daquele casal, olha como é que é a vida daquela igreja. Aquela igreja é uma igreja casamenteira, aquela igreja casa, os casais daquela igreja, eles têm problema, mas eles vivem felizes, eles têm luta, eles passam dificuldade, mas eles têm Jesus na vida deles. Olha a diferença daquele casal. Os jovens dessa igreja, queridos, presta atenção, os jovens dessa igreja tem que convidar outros jovens, mas o maior exemplo que você pode dar é sendo um modelo para ele, é sendo um modelo para os outros jovens. Os jovens do mundo têm que ver Jesus em você. E como o pastor que vê, você alegre, você vai dançar, você vai pular, você vai gritar, você vai se divertir, mas vai ser com decência e ordem. Nós vamos dançar, nós vamos glorificar na presença do Senhor, mas as pessoas vão olhar e vão falar o seguinte: eu já frequentei várias baladas, eu já frequentei vários rock, mas essa igreja aqui, ela se diverte, mas se diverte de uma forma diferente. É assim que a comunidade, é assim que uma cidade ela é conquistada, querido. E é isso que Jesus estava falando. Querido, nós enfrentamos muitas dificuldades, e olha o que diz. Olha o que diz Zacarias 4:7. Presta bem atenção. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornará uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações de graça, graça e graça.
Zorobabel era o governador que saiu, depois de 70 anos de escravidão, ele saiu e ele foi o primeiro governador de Israel com o templo sendo restaurado. Só que essa palavra aqui, ele não está falando só de Zorobabel. Ele está falando da época, mas ele está apontando para um outro governo. E qual governo que ele está apontando aqui? Ó? Quem foi a pedra angular da igreja? Eu posso ouvir? Quem é a pedra angular, a pedra de esquina? Então ele está apontando para quem? Ele está apontando para Jesus, o governo. Ele está apontando para o governo de Jesus, o rei Jesus. É para ele que ele está apontando. Agora presta bem atenção, que é que ele começa. Ó, de novo eu vou ler para você. Quem és tu, ó grande monte, diante de Jesus? Troca Zorobabel e coloca Jesus. E eu vou falar uma outra tradução para você. Quem és tu, ó monte, diante da minha igreja? Querido, monte aqui significa as dificuldades, significa a luta. Eu quero dizer para você, eu vou mudar agora monte e vou falar para você, quem é o homossexualismo diante da glória do Senhor? Quem é a macumbaria? Quem é a feitiçaria? Quem é o monte do vício? Quem é o monte da droga que vai poder sobrepujar a igreja do Senhor? Nem porque as portas do inferno não vão se firmar diante da glória de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando. Os montes serão destruídos. Ele está falando que os montes vão virar planície. O Senhor está falando para você, liberando uma palavra, que as suas dificuldades, que as suas lutas, que as suas guerras, que as suas batalhas se tornarão planas. Se tornarão planos. Hoje você olha e fala assim, que dificuldade que eu tenho. Levanta daí, rapaz, chega aqui à frente. Eu gosto de pegar assim de surpresa, né? Esse é meu primogênito. E há um ano atrás, eu e minha esposa olhávamos para ele e falava assim, é um monte de problema. Nós não criamos filho para isso. Cantando funk, escrevendo letra de funk, apologia à droga, apologia à prostituição. E nós olhávamos e falávamos assim, como, Senhor? Esse monte é muito grande, é difícil de passar por esse monte. É um monte de problema, e talvez eu estou falando para você que está passando por um monte de problema. Queridos, mas hoje, o que Deus fez com aquele monte de problema, o Senhor transformou ele em planície, o Senhor aplainou, o Senhor destruiu aquele monte e transformou em um monte de bênção. Hoje é o meu filho, hoje ele está aqui louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que não há tamanho de monte que vai deter a glória de Deus na tua vida. Não há tamanho de monte. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você passa. Eu não sei qual é o tamanho da luta que você tem passado. Davi um dia ele falou, eleva os meus olhos para o monte, para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe por que Davi falou isso? Porque ele estava sendo perseguido por próprio filho, Absalão. Ele estava sendo perseguido, ele estava sendo roubado. Davi também ele foi perseguido pelo sogro dele, Saul. E quando ele escreve, ele fala assim, eleva os meus olhos para o monte. Da onde virá o socorro? Ele estava cercado por montanhas, ele estava cercado por montes. Talvez eu estou falando para pessoas que ele olha para um lado, tem problema. Olha para o outro, tem problema. Ele olha para o outro, tem problema. Para todos os lados você está cercado de problema. Mas eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Se você tiver fé, o Senhor vai fazer você passar por dentro da montanha. Porque Davi, para fugir dos seus inimigos, ele entrou dentro de uma montanha e fez da montanha sua morada. Eu quero dizer que não há tamanho de problema que vai deter você. Se você passar a ser um verdadeiro adorador do Senhor, você vai passar por dentro da montanha e vai fazer dela a tua morada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, ele tem glória. Agora, qual é a primeira montanha que precisa ser destruída? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, qual é a primeira montanha que tem que ser destruída? Olha que maravilha. Todo vale, está lá em Isaías 40, versículo 4. Todo vale será exaltado, e todo monte do outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Vou ler de novo para você. Todo vale será exaltado,
Talvez hoje você está lá embaixo. Talvez hoje você está no vale da sombra da morte. Talvez eu estou falando para pessoas que estão passando por uma perseguição terrível, por problemas terríveis. E talvez você está se sentindo ajoelhado, talvez você está se sentindo prostrado, talvez você está se sentindo para baixo. Mas eu quero declarar uma coisa para você: Deus vai te pegar pela mão, vai te colocar de pé e vai exaltar o teu santo nome. Na sua vida, o Senhor será exaltado. Ele está falando aqui, ó. É Ele que fala, Isaías capítulo 40, versículo 4. Todo vale será exaltado. Está passando pelo vale? Está passando pelo vale? Será exaltado. O teu vale, o teu deserto tem um fim. Confia no Senhor, deleita-te nele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agora presta bem atenção. E todo monte do outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Esses são os montes que estão dentro do nosso coração. Quantas pessoas ásperas que tem aqui? Quantas pessoas que são ignorantes com o pai? Quantas esposas que têm sido ignorantes com os filhos, com o esposo? Quantas pessoas que têm sido arrogantes, orgulhosas? Eu quero dizer, queridos, que isso são um monte. Eu quero dizer para você que essas são verdadeiras montanhas dentro do teu coração. E o Senhor só vai te levantar, o Senhor só vai te exaltar quando esses montes virar pó no teu coração. Quando o Senhor passar e destruir esses montes, para que os montes das dívidas caia por terra, para que os montes da enfermidade caia por terra, para que todas as suas dificuldades, para que todas as montanhas e perseguições caia por terra. Os primeiros montanhas que tem que cair é o do seu coração. O Senhor está falando que Ele vai aplanar, Ele vai endireitar. E eu queria que você fizesse essa breve oração comigo. Senhor Deus, eu peço agora, passa com a tua mão agora sobre a montanha do meu coração. Tire todo o orgulho, tire toda a inveja, todo o ciúme, toda a maldição. Tira agora e aplana. Vai aplanando, Senhor, porque eu quero ser exaltado. Eu quero que só esteja um monte no meu coração. O monte da adoração. O monte da adoração. Eu quero falar uma coisa para você, para que o monte da adoração tome conta do teu coração. Tudo que é contrário ao Senhor tem que ser tirado da tua vida, tem que ser arrancado da tua vida. E só tem um que pode fazer isso, o nome dele é Jesus. Queridos, quando eu falo isso, primeiro eu estou falando para mim. Recentemente o Espírito Santo, ele botou o dedo na minha cara e falou o seguinte: tu és um homem invejoso. Queridos, eu não tinha problema de reconhecer que eu era orgulhoso, e ainda tenho muito a ser tratado nessa área. Eu não tinha problema de dizer que eu era um homem mentiroso. Não tenho esse problema. Eu não tinha problema de dizer que eu tinha dificuldade de perdoar. Mas quando o Espírito Santo de Deus colocou o dedão assim, ó, lá na minha ferida e falou o seguinte, ó: tu tem inveja. Eu falei assim: não tenho. Ele falou: tem. Eu: não tenho. Tem, não tem, tem, não tem. O Senhor falou para mim o seguinte: ou você se rende, ou você assume que você é um invejoso, ou você não vai prosperar. Querido, não dá para ficar vivendo de fachada. O Senhor falou o seguinte, ó: eu quero gerar a partir de você, filho. Eu quero que você seja pai de uma igreja que vai impactar essa sociedade. O Senhor falou para mim: filho, através de você eu vou levantar outros pastores. Pastores que vão pregar 10 vezes melhor do que você. Eu vou levantar filhos de você na fé, que vão tomar Vila Velha, que vai tomar a nação brasileira. Mas primeiro você tem que tomar vergonha na cara. Primeiro você tem que assumir as suas mazelas. Primeiro você tem que entender que você tem erros. Queridos, eu fui entendendo que eu realmente tinha ciúme, tinha inveja. Querido, talvez seja um dos pecados mais difíceis de ser assumido, entender que a gente tem inveja.
Talvez o teu problema não é inveja, mas talvez o teu problema é orgulho. Talvez o teu problema não é orgulho. De repente a tua dificuldade é de pedir ou liberar perdão. Qual é os montes que estão entronizados no teu coração? Quais as montanhas que Deus tem que tirar? Quais as montanhas que Deus está falando para você? Filho, abre esse coração. Eu quero ver essas montanhas que estão aí. E eu quero tirar todas elas. Para que depois se levante uma montanha de adoração. Qual é? Jesus, ele conversava com a mulher samaritana. E ela perguntou: mestre, o povo de Jerusalém diz que nós devemos adorar no monte de Jerusalém. O povo samaritano diz que nós temos que adorar no monte da Samaria. Mas o Senhor, o que diz e aonde nós devemos adorar? Jesus falou o seguinte: chegará o tempo que vocês não vão adorar nem em Jerusalém nem em Samaria, porque Deus é Espírito. Importa que adoremos em espírito e em espírito e em... Queridos, viver em espírito e em verdade é chegar diante de Deus sem mentira, é chegar diante de Deus rasgado, é chegar diante de Deus nu e dizer: Senhor, eu estou aqui limpo, eu dou a minha cara a tapo, pode cuidar, pode tratar, pode limpar, pode varrer, mas tira, Senhor, tire essas porcarias da minha vida. É só dessa forma que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Quando eu falo prosperar, queridos, eu não estou falando só de dinheiro, porque dinheiro vai acabar. Prosperidade é aquilo que eu falei para vocês ali, ó. Fala para mim, se eu fosse um bilionário e ele continuasse cantando funk, se drogando na rua, eu seria próspero? Pergunto para você, pai, seria próspero? Eu teria muito dinheiro no banco, mas seria infeliz. Prosperidade, querido, é você ter alegria naquilo que Deus te deu. Prosperidade é você ser satisfeito naquilo que Deus te deu. Prosperidade é você ter uma casa simples, um carrinho simples, mas ser feliz dentro do teu coração. Prosperidade, querido, é você olhar para sua esposa, é você olhar para os seus filhos e dizer assim: eu sou um homem feliz, eu sou um homem alegre, eu sou um homem abençoado, porque a minha família está na presença do Senhor. Isso é ser próspero. Dinheiro, saúde, é consequência. É consequência. Porque a palavra de Deus diz que se você obedecer ao Senhor, as bênçãos vão correr atrás de você. Como é que é? As bênçãos vão o quê? Atrás de quem? As bênçãos vão correr atrás de? Então repita mais alto. As bênçãos vão correr atrás de? E o que precisa? Ser obediente. Deixa Deus te tratar, deixa Deus cuidar. Aí o Corolla vai correr atrás de você, os dólares vão correr atrás de você. Se você é solteiro, aquela esposa bonita vai correr atrás de você, aquele rapaz bonito vai correr atrás de você, a faculdade vai correr atrás de você, o emprego vai correr atrás de você. É só você ser obediente ao Senhor. É só ser obediente. Mas para isso os montes têm que ser derrubados na tua vida, os montes que são contrários ao Senhor. Aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. Repita comigo assim: eu estou em obra. Não fui acabado ainda, mas em breve serei. Agora eu pergunto a você: quem é o pedreiro que está trabalhando na tua vida? Então fala mais alto: quem é o pedreiro que está trabalhando na tua vida? Então dê uma salva de palmas para esse pedreiro. Esse pedreiro é fantástico. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo. Significa que até a volta de Jesus, ou até Jesus te levar, você vai estar em obra. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser papa, pode ser a pessoa, vai estar em obra. Não adianta. Nós pecamos até em pensamento. Até em pensamento nós pecamos. Então todos os dias nós dependemos da graça do Senhor. O que seria de mim se eu entendesse que eu estava pronto? O que seria de mim? Mas observa o que diz a palavra do Senhor em Zacarias 4, de 8 a 10. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também terminarão.
assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem as principais nas mãos do Senhor. Entenda bem, essa igreja, ela não tem 3 anos de existência. E olha o que Deus está fazendo com a gente. Mas tem muitas pessoas batendo, tem muitas pessoas jogando pedra, tem muitas pessoas dizendo: que negócio de célula é esse? Esse negócio é G12, M12, esse negócio é seita. Queridos, se você ainda não foi numa célula, eu convido você a me perguntar no final: pastor, eu quero saber que negócio de célula é esse. Querido, é apenas um nome, porque a Bíblia ela fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. E por que deram o nome de célula a esses grupos evangelísticos? Porque o corpo humano, ele é formado por... Então, se um corpo humano ele é formado por célula, um corpo espiritual, ele é formado por células espirituais. Mas isso, querido, é uma forma de gerir. Se você, como pai, como mãe, você precisa de um sistema de gestão dentro da sua casa, uma igreja também precisa, uma empresa precisa. Jesus, ele montou um sistema de gestão. Olha o que Jesus fez. Jesus, ele veio para a multidão, curou um monte. Jesus, a palavra de Deus fala que se fosse contar todos os milagres que Jesus fez, não caberia na Bíblia, ia ter que fazer várias Bíblias. Mas eu vou perguntar uma coisa para você. Jesus fez um milagre, multidões estavam atrás dele, mas quantas pessoas ele discipulou? Quantos? 12. Por que Jesus fez isso? Porque, querido, não dava para ele cuidar da multidão. Agora, olha a sabedoria de Jesus. Fala para mim se é gestão. Eu cuido de 12, os 12 vão cuidar das multidões. Posso ouvir um glória a Deus? Jesus, ele vai cuidar de você, e você vai cuidar de outros, e os outros vão cuidar de outros. É multiplicação, é células. Antes de você morrer, presta bem atenção como que funciona a célula no corpo humano. Antes dela morrer, ela tem que multiplicar. A célula só morre depois que ela multiplica. Fala assim: eu sou uma célula no corpo de Cristo, e eu só vou morrer, o Senhor só vai me levar para a glória depois que eu multiplicar mais uma vida. Então dê uma salva de palmas para você. Queridos, nós somos chamados. O Senhor falou o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a... Foi o Senhor que falou. Para nós, ele falou para o pastor? Ele falou para todos. Isso não é dever da moça, do menino, do rapaz, do papai, da vovó, da mamãe. É para todos nós. Todos nós temos essa ordem. Ordem é um mandamento. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi ele que mandou. Agora, tudo que começa simples, começa pequeno. Uma construção de uma casa, ela começa na base. Ninguém fala que uma casa será uma mansão olhando a base. A base de uma casa, ela costuma ser até feia. Você olha muitas vezes para uma base de uma casa e você não nem entende. Mas aquele que projetou a casa, ele sabe que ali tem uma mansão. Amém? Talvez tem pessoas olhando para você e falando assim: eu não entendo nada. Eu não entendo nada como que vai ser essa casa. Mas o teu arquiteto, o teu engenheiro olha para você e fala assim: ali é uma mansão e ali eu farei morada em nome de Jesus. É o Senhor, ele olha para você. Mas tem muitas pessoas que falam assim: aquela dali se prostituía. Talvez tem pessoas olhando para você, rapaz, e falando assim: esse aí, não dou 3 meses, não dou 1 mês, vai estar saindo da presença do Senhor. Esse aí, cansei de ver ele na esquina ali, fumando maconha. Aquele dali, estava vendendo droga, está se escondendo atrás de Bíblia.
não desmereça os pequenos começos. Ali está o gabinete. E só eu e você. Você está entendendo o que eu estou falando? Só quem já conversou com um líder de célula, só quem já abriu o coração, sabe o que eu estou falando. Quantas guerras, quantas lutas que tem aqui, ó. Não desmereça as pequenas coisas que Deus está fazendo na tua vida, porque das pequenas coisas que Ele estabelece coisas grandes. Deus vai fazer das pequenas coisas na tua vida, Ele vai fazer um grande templo, um grande tabernáculo, em nome de Jesus. Talvez eu estou falando para um jovem que está com dificuldade de sair das drogas. Talvez eu estou falando para um pai que tem dificuldade de deixar o jogo. Talvez eu estou falando para uma família que está com dificuldade de ser restabelecida. Talvez eu estou falando para um homem aqui que tem dificuldade de largar a prostituição. Mas eu quero declarar uma coisa para você: não desista. Se cair, venha chorando para a presença do Senhor. Se você cair 100, Deus vai te levantar 101. Se você cair 1000, Deus vai te levantar 1001. Mas não desista em nome de Jesus. Não desista, filho. Não desista. É nesse momento que você estiver chorando, é nesse momento que Satanás estiver apontando o dedo para você e dizendo assim: não falei que você não ia conseguir? Você é um miserável, você não pode adorar, você não pode abrir a boca. É nesse momento que você tem que levantar a mão. É nesse momento que você tem que levantar a mão. E Deus vai pegar pela tua mão e vai te colocar de pé, filho. Eu sou uma experiência dessa. Quantas vezes, meus irmãos, eu subia para cantar louvor como um jovem. Subia para louvar. E em cima do altar, Satanás apontava o dedo para mim: você? Como é que você vai louvar aí? Está lembrado do que você fez essa semana? Quantas vezes? Quantas vezes, querido, tinha ceia na igreja e eu não participava da ceia, porque eu vi um dedão de Satanás apontando o dedo para mim. Querido, ele apontou, ele me humilhou, ele pisou em cima de mim, mas ele não me fez desistir. E se hoje eu estou pregando, se hoje eu estou liberando essa palavra, se hoje corre lágrimas dos meus olhos, porque o Senhor está me mostrando que há pessoas aqui que Satanás tem humilhado, que Satanás tem pisado, que Satanás tem feito de você desistir. Mas eu quero dizer para você: aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não há tamanho de pecado, não há montanha de pecado que o Senhor não possa passar por cima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não desista, filho, não desista em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: nós somos a luz do mundo. Zacarias capítulo 4, versículo 2, ele começa assim: e disse-me, que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal. Castiçal, queridos, era onde tinha um óleo que corria diante dele, e ele era composto por 7 lâmpadas, tipo 7 lamparinas em um só. E observa o que ele fala, ó: e eis que vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. O que significa esse castiçal? O que significa esse castiçal? Quem são as lamparinas aqui? Dão glória a Deus. Quem são a luz desse mundo? Dão aleluia. Nós somos as lamparinas, nós somos as luzes. Mas eu quero dizer uma coisa para você: essa luz aqui, ó, ou para quem conheceu uma lamparina, um lampião, essa lâmpada aqui ela não vai valer de nada se não tiver energia para trazer luz para ela. A mesma coisa era o lampião, a lamparina, para quem é os mais velhos aqui. Eu morei em casa que não tinha luz elétrica, era com lampião e com lamparina. Para que o lampião, a lamparina, para que o castiçal tivesse luz, tinha que ter óleo. Em outras culturas, o querosene. O Senhor está falando que eu e você, nós somos as luzes, nós somos os castiçais, nós somos as lamparinas. Mas Ele está querendo dizer que sem o óleo, que sem o azeite, não vai haver fogo. O Senhor está liberando uma palavra para nós hoje, que Ele é o nosso azeite. O Espírito Santo de Deus é o nosso azeite, e Ele vai nos encher de azeite, e Ele vai soprar fogo do alto do céu, e nós vamos acender, e aonde nós passarmos, nós vamos levar a luz, nós vamos levar a glória do Senhor Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Agora eu queria que você olhasse para a nossa logomarca.
Está vendo ali no alto? O que você vê? Você vê o mapa do Brasil, ali no centro, e você vê um pão descendo sobre o Brasil. E do lado de cá você vê o quê? Um pote de azeite com óleo descendo sobre o Brasil. O pão representa Jesus. A palavra de Deus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do... E o azeite? Ele fala: eu sou o azeite. Eu vou encher você de combustível e você vai brilhar aonde você passar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que esse azeite faz. O azeite traz energia para nós. A palavra de Deus lá em Isaías 40, a partir do versículo 26, fala assim. Eu queria convidar o grupo de louvor, está aqui comigo aqui à frente. Isaías 40, a partir do versículo 26, fala assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do exército celestial, e todas elas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, e tão imensa a tua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel. O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu quero declarar para você, isso é o que o azeite do Senhor faz. Essa é a vitamina que vem do Espírito Santo de Deus. Você vai correr e não vai cansar, vai pular e não vai ficar exausto, porque dentro de você vai estar movendo o Espírito Santo de Deus. Não existe idade, não existe enfermidade, não existe luta, não existe provação, não existe tentação que esse azeite não possa fortalecer aquele que confia no Senhor.